Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro piora a cada dia. O seu estado mental e emocional provavelmente está cada vez pior, está fora de controle, está vendo sua vida destruída, está vendo a possibilidade de, inclusive, vir a ser repatriado para o Brasil, nos Estados Unidos, quando houver uma mudança de governo, o que significaria pegar aí muitos e muitos anos de cadeia, não é? Uma destruição da sua vida, e ele é um poço de rancor e ódio. O ódio e o rancor não são apenas contra o pai, mas contra todo e qualquer um que o contrarie minimamente, à exceção do capanguinha que anda ao lado dele, o Naniquinho, que é neto do último ditador do regime militar brasileiro e que serve ao ego do Eduardo Bolsonaro, porque fica bajulando o Eduardo Bolsonaro o tempo inteiro, e ele precisa de mais disso devido ao fato de que ele vê a sua vida afundando e precisa que alguém lhe diga que ele está certo, que o caminho é esse mesmo. Mas a verdade é que ele foi abandonado também pelo PL, o partido da família Bolsonaro, do braço político da família Bolsonaro, incluindo a mulher do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Esse partido se afastou muito do Eduardo Bolsonaro. Tem gente aí na extrema-direita furiosa com ele, à exceção de 2, 3 bajuladores aí que você vai ver nesta edição. E um dos principais alvos do ódio de Eduardo Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas, que está fazendo o que pode para continuar bajulando o Bolsonaro sem se queimar em uma possível candidatura com o eleitorado mais moderado, porque ele sabe muito bem que só com o eleitorado ultraconservador de extrema-direita ele não vence coisa alguma e vai perder a eleição como o Jair Bolsonaro perdeu. O Tarcísio almeja ser o candidato da mídia, e a mídia tem feito sinalizações para ele de que se ele abandonar o Bolsonaro, ele será o candidato da mídia. Mas a mídia não tem voto, né? Nem a Faria Lima muito preocupada em se defender das acusações de ligação com o PCC. Então o Eduardo Bolsonaro anuncia agora que vai destruir o bolsonarismo em 2026, porque o que é que ele quer fazer? Quer dividir os votos da extrema-direita e promete se lançar candidato independente ou por algum outro partido em 2026, candidato à presidência, o que vai tirar muitos votos da extrema-direita, permitindo, inclusive, talvez até que um candidato de centro dispute, com alguma chance de centro-direita, né? Então aí o Eduardo Bolsonaro, na sua ânsia de poder e nos seus devaneios, seus delírios de poder também, ele vai exterminar o bolsonarismo, e o lançamento da sua candidatura e mais algumas outras decisões que ele está tomando vão fazer com que o Brasil se livre da extrema-direita no próximo mandato presidencial. E provavelmente, devido ao fato de que a extrema-direita está se degradando muito no Brasil, essa operação contra o PCC é muito forte. As acusações ao Nicolas Ferreira de ter ajudado o PCC com a farsa sobre o PIX e muitas outras coisas que você vai ver nessa edição estão matando a extrema-direita e deixando a centro-direita fragilizada. Enquanto isso, a popularidade do Lula não para de subir. Vamos assistir.
Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Começou a penúltima fase do prêmio iBest e o Blog da Cidadania passou em primeiro lugar para essa fase. E eu peço a você que nos dê o seu voto, se achar que a gente merece, e o link para votar está na descrição do vídeo. Muito obrigado. A gente vai passar a palavra agora ao nosso Eduardo Bolsonaro. Eu estou aqui para narrar um pouquinho da minha história, que nem de longe é de mais sacrifícios em meio a essa jornada toda, né? Eu acho que as pessoas do 8 de janeiro, e aí alguns que me antecederam, né? O Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos longe da família dele, né? A própria Carla Zambelli, que agora está detida lá na Itália, Deus quiser. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também está no PL, sairia todo mundo ligado? Não, são conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Mas eu estou adiantando o meu ímpeto e a minha vontade. Eu acho que, depois de ter me formado, né, em Direito na FRJ, advogado, policial federal, servido na fronteira, deputado mais votado de toda a história do país, indo para o meu 4º mandato, né, em 2026, estou no meu 3º, uma pessoa que consegue ter relações diretas com o presidente da Argentina, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Hungria, é recebido no Chega, no Vox, na Espanha, na Europa, etc. Eu acho que eu estou num momento em que eu consigo representar as pautas da direita. Eu não comecei ontem nisso. Eu faço eventos do CIPEC, eu tento aglutinar as pessoas, compartilhar, dar moral para todo mundo chegar grande, uma bancada grande no Congresso Nacional, até apoiando concorrentes diretos meus. Se você perguntar para o deputado Mário Frias, ele vai falar, Eduardo é louco, porque ele estava retuitando o Mário Frias na semana da eleição. O que os investigadores estão monitorando, né? Eles sabem que essas fintechs aqui em Brasília sempre contaram com o apoio de lideranças políticas dentro do Congresso Nacional. Sempre atuaram para evitar uma tributação maior dessas instituições e também um maior rigor na fiscalização delas. Você veja, eu não sou de fazer ufanismo, não sou de ficar me avando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Isso acha que pode... E o ex-presidente que tome cuidado. Bom, e é bom que o Nicolas tome cuidado mesmo, porque deputados já pediram a investigação dele por esse vídeo que ele fez, que foi usado pelo PCC, até onde ele tem envolvimento com o PCC. A Polícia Federal vai descobrir. Bom, a expressão Nicolas ajudou o PCC ganha força nas redes após a mega operação da PF. Por que é que eu digo isso junto com o caso do Eduardo Bolsonaro? Porque eles estão se autodestruindo. Eles mesmos colocam a corda no próprio pescoço, como você vai ver. O Eduardo Bolsonaro vai então e pede ao Hugo Mota para exercer mandato de lá dos Estados Unidos para evitar cassação. O Eduardo Bolsonaro pede algo que a lei não permite. Os argumentos do Eduardo para fazer home office dos Estados Unidos são absurdos. O deputado diz que é o parlamentar com maior respeitabilidade no exterior e que o momento atual é mais grave que o da pandemia de Covid-19. É uma loucura. Tanto que, para Eduardo Bolsonaro, sua situação é pior que a de 710 mil mortes da pandemia, e as associações de vítimas da pandemia vê afronta na fala dele de dizer que essa quase 1 milhão de pessoas que morreram por falta de ação do pai dele e da extrema-direita tenham a sua situação inferiorizada a uma fuga de um sujeito à toa como ele para conspirar contra o seu próprio país no exterior. A AGU quer, inclusive, cobrar Bolsonaro e Eduardo
pelos custos do escritório que vai contratar nos Estados Unidos para rebater as sanções que eles estão causando contra o Brasil. E o STF deve liberar isso sem menor problema. O Lula diz que Eduardo Bolsonaro não pode exercer mandado nos Estados Unidos e revela conversa com Mota, diz para o Mota que é preciso caçar e o Mota não está a fim de encrenca. Aí a Economist, a revista britânica que detonou o Bolsonaro, diz que o STF e o Brasil estão ensinando maturidade democrática para os Estados Unidos com esse julgamento do Bolsonaro, diz que o Bolsonaro é culpado, não é? E, como você vê, eles estão se afundando, ele acha que está abafando, mas não está, ele sabe, você vê nos diálogos do Eduardo Bolsonaro com o pai que ele está desesperado. E o que ele quer fazer? Ele diz que a família vai sair do PL depois dessa entrevista. Ele disse em entrevista ao canal Metrópolis que sua família está sendo apagada do cenário político. Em entrevista, ele disse que cogita sair do PL caso o Tarcísio entre na legenda. E mais, ele fala em lançar candidatura ao Planalto mesmo dos Estados Unidos para minar Tarcísio. O deputado Eduardo Bolsonaro tem conversado com aliados sobre a hipótese de se lançar à presidência em 2026 para se contrapor a Tarcísio. Sabe o que vai acontecer? A direita vai se fragmentar, um pouquinho de voto da direita e da extrema-direita para cada um, e vai chegar muito fraca e arrisca até o Lula ganhar no primeiro turno. E o fato é que, se o bolsonarismo for mal nessas eleições, com várias candidaturas pulverizadas, com a população que vai votar no Lula, sabendo que não pode votar no Lula e em candidato de direita para o Congresso, tudo isso vai destruir o bolsonarismo e o grande assassino da extrema-direita no Brasil se chama Eduardo Bolsonaro. Parabéns aos envolvidos na concepção desse sujeito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.